Olá, irmãos e irmãs, iniciando mais um capítulo novo do curso de Autoeficiência, capítulo 9, administrar as crises financeiras. As abordagens que vai ser introduzidas durante esse capítulo será comunicação, pedir e ouvir, aprender a administrar as crises financeiras, ampliar sua preparação para as emergências. Na página 144, temos reflexões e atividades que os irmãos fazem durante a semana. A primeira reflexão é: eu te falarei em tua mente e em seu coração, pelo Espírito Santo que virá sobre ti e que habitará em teu coração. Doutrina e Convênios 8.2. Sua alma será abençoada à medida que você aprende a escutar, depois escutar para aprender com os filhos, pais, companheiros, vizinhos e líderes da igreja. Todos vão levar sua capacidade para ouvir conselhos do alto. Aqui é importante que ele traz a importância de ouvir e ponderar perante as questões do Senhor, né, irmãos? Aqui ainda na 144, temos uma atividade bem interessante, que é ali em grupo ou com algum membro familiar, da suficiência, ou algum colega amigo, leia os passos e discute brevemente. 2. Peça a um dos dois membros do grupo que conte aos outros um problema ou uma dúvida que eles têm. Todos os demais devem tentar escutar seguindo esses passos. Que a importância é escutar, que é a atividade bem ilustrativa para escutar, processar, valorizar e perguntar. Passo 3. Quando terminar, pergunte aos membros do grupo que falaram o que eles sentiram quando o grupo realmente procurou escutá-los. Aqui na tabelinha da 144 tem o número 1. Concentrar-se. Concentre-se nas palavras e na linguagem corporal da pessoa que fala. Não interrompa, não leia ou envie mensagem em seu celular. Ou seja, para concentrar no que a pessoa está falando, né, irmãos? No 2, valorizar. Olhe para a pessoa que fala. Use breves palavras com o sim ou certo e agradeça a pessoa que fala. Ou seja, além de escutar, interagir também, né? E o 3, recapitular. Diga, então, você está dizendo o quê? Depois repita o que ouviu. E no 4 passo, perguntar. Pergunte, será que eu compreendi? Espere a resposta e escute. Fazer essa atividade durante a semana, irmãos. Na página 145, nós temos 2 reflexões bem interessantes. Criar força de ascensão. Presidente Erd Rutter. Para que o avião saia do chão, é preciso que haja força de ascensão. Na aerodinâmica, a força de ascensão é gerada quando o ar passa sobre as asas de um avião de tal modo que a pressão por baixo da asa seja maior do que a pressão por cima dela. Quando a força de ascensão, que é o impulso para cima, excede a atração da gravidade, o avião sai do chão e voa. De modo semelhante, podemos decolar em nossa vida espiritual. Quando a força que nos empurra para o céu é maior do que as tentações e angústias que nos puxam para baixo, conseguimos alcançar o voo e entrar na esfera da influência do Espírito. Embora haja muitos princípios do Evangelho que nos ajudam a alcançar voos ainda maiores, gostaria de tratar de um deles, em especial, oração. A oração é um dos princípios do Evangelho que nos leva às alturas maiores. A oração tem o poder de elevar-nos acima de nossas preocupações mundanas. A oração pode levar-nos para além das nuvens de desespero e escuridão para um horizonte límpido e brilhante. Uma das maiores bênçãos, privilégios e oportunidades que temos por ser filhos do Pai Celestial é poder comunicarmos com Ele por meio da oração. Podemos falar com Ele a respeito de nossas experiências de vida, provações e bênçãos. Podemos ficar atentos para ouvir a resposta e receber a orientação celestial do Espírito Santo em qualquer momento e em qualquer lugar. Aqui ele traz um exemplo bem ilustrativo, né, da aerodinâmica e a oração, né, que é uma forma de conexão com o nosso Pai, né, e o quanto é importante a gente sempre estar em oração. Ali, ainda na 145, no cantinho, temos 2 reflexões. Nosso Pai Celestial ouve as orações de seus filhos do mundo inteiro que rogam, pedindo alimento, roupas para cobrir o corpo e dignidade que advém da capacidade de sustentarem. Na outra reflexão, precisamos pedir a ajuda do nosso Pai Celestial e procurar forças por meio da explicação de seu Filho, Jesus Cristo,
tanto nas coisas temporais como nas espirituais. Obter sua ajuda divina nos capacita a tornarmos provedores previdentes para nós mesmos e para os outros. Aqui é uma reflexões bem interessante, né? Ali na próxima parte, 146, ele vai explicar em que parte da casinha nós estamos novamente. Lembrando que cada capítulo, ela vai falando um pouco da casinha ou vai voltar em capítulo anterior, que nem nesse caso. Esse capítulo, ele volta na parte de proteger sua família das adversidades. Esse é o capítulo, é a parte 2 ali. Que é a parte 2, bem interessante. Administrar a crise financeira também faz parte de proteger sua família da adversidade. Por isso está na casinha 2 da parede dela. Na 147 está escrito assim: verificar o orçamento e os gastos. Analise e atualize seu orçamento, o que está funcionando bem. Que categoria você precisa ajustar, se houver alguma. Você pode gastar menos em algumas categorias para poupar mais rápido para seu fundo de emergência? Para livrar-se das dívidas ou para poupar para o futuro, um dos seus compromissos da semana será debater a seguinte atividade durante o conselho de família. Embaixo temos a tarefinha que os irmãos vão analisar a tabela, comer fora, gasto pouco, sinto mais ou menos, gasto muito. Aí vão marcar qual categoria que é cada termo. Na 148, que tem a cabecinha, tem uma parte de pondere, que é reflexão, né? O que você fará caso se depare com uma crise financeira? Quais crises financeiras você já enfrentou? Aí o irmão vai anotar lá com as experiências que tem, né? E embaixo está escrito ali, ó: no Velho Testamento, José alertou o faraó sobre 7 anos de abundância, seguidos pelos 7 anos de fome. Imediatamente, o faraó designou oficiais para reservar um pouco dos anos bons para prepará-los para os tempos difíceis. Ver Gênesis 41, 37. Embora não tenhamos uma profecia clara de quando os bons e maus momentos vão chegar, os profetas incentivam a nos preparar para as crises, especialmente quando as coisas estão indo bem. Nesse capítulo, vamos aprender o que fazer quando enfrentamos uma crise financeira e como nos preparar para as crises antes que aconteça. Ali embaixo ele traz ali reflexão também. Que tipos de crise financeira você pode enfrentar? Escreva abaixo as ideias do grupo. Os irmãos vão escrever embaixo sobre essa reflexão. E embaixo tem um relato de uma irmã. Sempre há uma maneira. Quando começamos a aprender sobre criar um fundo de emergência, meu esposo e eu não achávamos que poderíamos realmente ter dinheiro suficiente. Nós oramos por orientação e nossa resposta foi em vender um de nossos carros. Agora meu marido pega ônibus para ir ao trabalho e nós temos um fundo de emergência completo. Experiência boa da irmã, né? De antes e depois, né? Ali na 149 temos algumas reflexões importantes. Aprender a administrar as crises financeiras. Assim como em uma emergência, um plano de fuga em caso de incêndio, caso ocorra uma crise financeira, você deve ter um curso de ação simples de seguir. Sobre lidar com as adversidades, o Elde Aston perguntou: você consegue sentar-se em silêncio e analisar os fatos relacionados a todos os possíveis cursos de ação? Aí ele fala ali: consegue as causas e determinar a solução? A meditação tranquila pode resolver os problemas mais rapidamente do que a ação desesperada. Determinar como lidar com as crises financeiras com antecedência permitirá que você esteja emocionalmente e financeiramente preparado. Quando ocorrem as adversidades, você pode ajudá-lo a prevenir algumas crises no futuro. Administrar uma crise financeira requer 2 passos: avaliar a situação e tomar as medidas necessárias. Por que é importante decidir agora como administrar uma crise financeira? Como o Espírito ajudou a enfrentar as crises financeiras no passado? Os irmãos vão responder nessa perguntinha aí. Embaixo tem ali, avaliar a situação. Para avaliar uma crise financeira e em potencial, você pode fazer as seguintes perguntas: você é fiel no pagamento do dízimo e das ofertas? Está vivendo de modo a ser digno das bênçãos de Deus? Que preocupações para a emergência você já colocou em prática que o ajudarão a enfrentar o desafio atual? Você tem água e comida armazenada? Você tem um fundo de emergência? Você tem seguros apropriados? De que maneira você não está preparado para a emergência? Que seguros você possui que podem cobrir todos esses desafios? Por quanto tempo você consegue usar seu fundo de emergência? Há espaço em seu orçamento e no plano de eliminação de dívidas para ajustes temporários se necessário? Debata. Por que é importante avaliar plenamente uma situação antes de agir?
Aí os irmãos vão responder essas perguntas, avaliar a situação, né, e colocar no papel, que é muito importante, né? Na próxima página, na 150, tá ali, tomar uma atitude. Dependendo do tipo de severidade de sua crise financeira, você pode tomar diferentes medidas para ajudá-lo a sobrepujar seus desafios financeiros. Embora essas medidas não façam sentido para todas as situações, os passos a seguir dão uma ideia do que pode ser feito no caso de uma crise financeira. Ligar para essa companhia de seguros. Algumas crises financeiras podem envolver uma emergência médica, um acidente de carro, reparo para casa ou perda no emprego. Para essas situações, antes de entrar em pânico, ligue para sua companhia de seguros para verificar a cobertura. Perguntar sobre a cobertura não significa que você esteja pedindo uma indenização. Mas caso sua situação tenha cobertura, você deve ter uma ideia de quantos serão os seus gastos. É que nem ele trouxe ali, né? Não é que você vai pedir uma reparação, você vai pedir uma informação do que é de direito de cada consumidor, né? Quando tá pagando seguro, essas coisas. Debate. Quais crises financeiras merecem uma ligação para sua companhia de seguro? Aí, no próximo reflexão, tá ali. Usar seu fundo de emergência. O propósito do fundo de emergência é ajudá-lo a passar pelas crises financeiras. Não se sinta culpado por usá-lo nessas situações. Você pode usar seu fundo de emergência para qualquer coisa que precisar, desde as despesas da família até que franquia seguro. Seja sábio a usá-lo para as coisas certas no momento certo. Refaça seu fundo de emergência o mais rápido possível se tivesse que usar o dinheiro. Pague primeiro as contas e as despesas mais importantes. Examine atentamente todas as suas despesas e contas e determine quais devem ter prioridade imediata e quais podem ser adiadas por um curto período sem uma multa muito alta. Pode ser necessário ligar para os credores para ver se eles têm um período de tolerância, opções e planos de pagamento sem juros ou uma prorrogação da data do vencimento. Seja prudente sobre quais despesas pagar primeiro e pesquise sobre as consequências de atrasar o pagamento de outras contas antes de fazer. Pode ser necessário cortar despesas desnecessárias por algum tempo, se possível. Concentre-se em alimentação, abrigo, utilidade e transporte necessário antes de pagar outras despesas. Aqui ele está falando para priorizar as contas fixas, as fixas, e também aquelas contas que estão tirando mais de orçamento, né? Nem que tem que deixar uma de lado ou diminuir a parcela um pouco. Sempre é bom ponderar. Na próxima página, 151, tem ali. Por que seria mais importante pagar primeiro as despesas que acabamos de relacionar? Com base no que a gente leu, os irmãos vão refletir sobre isso. E irmãs também. Ligar para seus credores. Em circunstâncias extremas, pode ser sábio ligar para seus credores e explicar sua situação atual. Dependendo do tipo de crise, você pode pedir a eles. Para reduzir o diário dos pagamentos temporariamente, estender ou modificar permanente os termos do empréstimo. Embora essa possa ser a única opção viável em casos extremos, fique atento, pois atrasar os pagamentos ou modificar os termos do empréstimo pode resultar em taxas adicionais, tornar o empréstimo mais caro e a longo prazo. Na próxima, ele fala ali, identificar outros recursos que possam ajudar. Nossa responsabilidade é provar e prover para nós mesmos e a nossa família. Entretanto, pode haver momentos em que, temporariamente, dependemos de outros, ao procurar outros recursos. Tenha cuidado para não se tornar dependente do auxílio por muito tempo. Tal dependência vai atrasar seu progresso espiritual e material, como lemos no capítulo 2. O presidente Spike Kimball ensinou que há 4 níveis de auxílio temporal que podemos recorrer. Primeiro, eu. Segundo, família. Terceiro, igreja. E quarto, comunidade. Primeiro, nós mesmos. Primeiro, devemos fazer tudo o que pudermos para sustentar nossa família e lidar com a probabilidade imediata. 2. Família. Se você não conseguir prover as necessidades financeiras básicas, depois de fazer tudo o que você pode, deve buscar o auxílio financeiro temporário da família ED, saindo da página 51 e da página 152. Parentes, se necessário, seja habitação, alimentação ou outras necessidades. 3. Igreja. Depois de fazer tudo o que puder e buscar o auxílio de familiares, você pode precisar se reunir com seus líderes da igreja, bispo, presidente de ramo ou presidente da sociedade de socorro. Para explorar outras opções, lembre-se de que seus líderes são sabiamente instruídos a ajudar as pessoas e preservar a vida quando necessário, não o estilo de vida. Comunidade.
Diversos programas comunitários ou governamentais podem estar disponíveis para você, oferecendo auxílio na forma de orientação financeira ou profissional, auxílio moradia, apoio nutricional para recém-nascidos e para as mães em sério. Lembre-se de que esses programas são desenvolvidos para prover uma assistência de curto prazo, não depende deles por muito tempo. Aqui ele traz que a gente pode depender um pouco, dependendo das crises, né? Que as crises vêm, né? Tem vezes que a gente vai precisar de algum desses recursos. Mas é importante a gente usar a curto prazo e achar uma solução viável, né? Para sair da situação adversa. Embaixo está escrito ali: por que devemos buscar a ajuda de nossa família antes de buscar o auxílio da igreja e da comunidade? De recursos que o seu grupo indicou estão disponíveis em sua área para ajudá-lo a lidar com as crises? Aí os irmãos vão refletir e vão fazer atividade embaixo na 152. Na página 153, temos mais algumas reflexões importantes. Ampliar sua preparação para as emergências. Você já deve ter ou está criando um fundo de emergência para um mês. Sua preparação não deve terminar aí. Trabalhe para se livrar das dívidas do consumo e depois crie um fundo de emergência para 3 ou 6 meses e adquira um seguro para proteger a sua renda. Criar um fundo de emergência para 3, 6 meses. Depois de quitar todas as suas dívidas de consumo, o próximo passo é transformar seu fundo de emergência para um mês em um fundo de emergência para 3 a 6 meses. Lembre-se de manter o dinheiro para seu fundo de emergência em um local seguro ao qual possa ter acesso sem multa. Como, por exemplo, né, cartão de débito, né, que não tem aquelas taxas de juros, que nem o cartão de crédito. Talvez um cofre, né? Num local que não tenha como tirar a mais, tipo assim, tira por causa de juros, essas coisas. Aumente o valor desse fundo o mais rápido possível para que esteja preparado para as crises financeiras. Um de seus compromissos essa semana será avaliar seu fundo de emergência e continuar a quitar suas dívidas de consumo. Eliminar as dívidas e focar o dinheiro que é para elas no fundo de emergência, né? Mas que é importante. Embaixo está escrito: adquirir um seguro de renda apropriado. Observação: essa informação pode não se aplicar à sua região ou área, depende de cada região. Leia. Um de seus recursos mais importantes é sua renda. Pesquise após seguro de vida e por incapacidade de boa reputação em sua área e obtenha a cobertura adequada o mais rápido possível. Continuando na página 154, no capítulo 9, né, irmãos? Ali na parte de debate a preparação para as crises financeiras em seu conselho de família. Um de seus compromissos de semana será debater suas respostas de verificação de orçamento de gasto, que tem na página 147, e sua preparação para as crises financeiras. Debata sobre as emergências que podem ocorrer em sua família, como vocês podem se preparar para elas, que seguros podem precisar obter para ajudá-los a se protegerem, e planos para ligar para os cobradores e credores caso seja necessário. Você pode ajudar ou auxiliar usar um esboço, modelo de debate para o conselho de família abaixo. Lembre-se, se você não for casado, seu conselho de família pode incluir um colega, um amigo, um membro da igreja. O modelo está aqui embaixo, ó. Modelo de debate para o conselho de família. Você precisa iniciar com oração e terminar com oração. Tendo a parte 1 examinar e a parte 2 planejar. Os irmãos vão fazer essa atividade durante a semana com base nas reflexões. Na página 155, tem uma atividade ilustrativa também, onde os irmãos vão ler ali a reflexão, que é prepare-te e dispõe-te tu e todas as tuas multidões que se juntarão a ti ao pé de ti. E serve estudo e guarda. Com base nessa reflexão, vocês vão responder as perguntas ali, na 155. E aí, 156 vai ser o resumão de tudo daí. O que vocês fizeram durante a semana, tudo. E esse é o final do nosso capítulo 9 sobre administrar as crises financeiras. Até a próxima aula.